Esse é o nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, que ninguém consegue pronunciar, somente Ele mesmo. Você sabia disso? Se você sabia, deixa nos comentários aí. Se você não sabia ou não sabe, vem comigo que eu vou te explicar isso daí. Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês e vossos familiares. Amém? Graças a Deus. Meu nome é Miguel e vou conduzir vocês nessa jornada aqui. Olha esse mapa aí. Vocês estão vendo esse mapa? Vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Dessa forma vocês têm que ler, seguindo exatamente a numeração. Isso vai criar uma nova conexão neural no seu cérebro. Isso vai transformar a sua vida. Pode acreditar. E é gratuito. É de graça, por graça e em graça. Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês. Primeiramente, quando você vai estudar teologia, existe uma ordem sistemática de estudo. Geralmente você vai começar a estudar lá a história de Gênesis e tal, até chegar no Novo Testamento. Essa é a forma mais errada que existe. Para você conhecer a verdade, como está escrito em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é casado? Você é casada? Se você é antes do seu casamento, quando você começou a namorar ali, né? Você conhecia sua esposa, né, seu marido, não é isso? Ou melhor, vocês estavam se conhecendo. O que você conhece dele hoje, né, ou dela hoje, você conhecia quando vocês começaram a namorar? Não, não conhecia. Porque precisou de um relacionamento de tempo para você conhecer um pouco, porque todo ser humano guarda segredo. Não é assim? Então você precisa de um tempo de relacionamento para você conhecer uma porção da pessoa. E conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa ter um relacionamento e conhecer a verdade. Quem é a verdade? João capítulo 14, verso 6, disse o Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O único objetivo aqui é fazer com que vocês verdadeiramente sejam libertos da Matrix, que é a própria criação de Deus. Mas outra hora a gente fala sobre isso, ok? Nós vamos objetivamente nesse mapa aí. E com um único objetivo, mostrar para vocês que o nome sagrado, o tetragrama, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é de Deus, Pai. João capítulo 8, versos 56 ao 59, o Senhor Jesus Cristo está dialogando com os judeus. E ele fala assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e muito se alegrou. Então disseram os judeus: você não tem 50 anos, como que viu Abraão? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então os judeus pegaram em pedra para apedrejar, e ele saiu do templo, passando no meio deles, e se ocultou. Você percebe que o Senhor Jesus Cristo diz: eu apareci para Abraão? Ele fala: Abraão quis me ver e me viu. Ou seja, Abraão viu ele porque ele apareceu para Abraão. E quando que o Senhor Jesus Cristo apareceu para Abraão? Agora vem aquele, né, o leque do mapa. Apocalipse 19, 12, depois Gênesis 18, ok? Então, em Apocalipse 19, 12, verso 11, 12 e 13, está escrito assim: e viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que está montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verso 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e havia muitos diademas, que é coroas, em sua cabeça, e ele tem um nome escrito que ninguém sabe,
somente ele mesmo, ou seja, ninguém sabe pronunciar, só ele mesmo. E o verso 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Só deixa eu deixar uma coisa aqui para vocês. Eu não estou lendo teleprompter que fala, né? Eu não estou lendo, não. Tem gente que grava lendo o teleprompter, né? Tem a tela, não é isso? E vai lendo, né? Eu não estou lendo, não. Quer ver? Ó, vou mudar a câmera aqui para vocês verem. Aí, tá vendo? Não tem teleprompter aqui, ó. Entendeu? Não tem. É na capela mesmo. Entendeu? É na capela mesmo. Não estou lendo nada. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos criadores de conteúdo usa. E nada contra isso. Aqui não tem mesmo. Entendeu? Voltando ao assunto. Então o Senhor Jesus Cristo diz, eu apareci para Abraão. Né? Abraão quis me ver e me viu. Abraão só viu ele porque ele apareceu para Abraão. Quando que ele apareceu para Abraão? Primeiro, Apocalipse 12, 9. Né? Ele tem um nome escrito que ninguém sabe, somente ele mesmo. E aí é outro. Ele apareceu para Abraão em Gênesis 18. Quando aparece 3 pessoas, o Senhor fica com Abraão e ele fica conversando com Abraão e 2 anjos vai para Sodoma e Gomorra. E Abraão fala, Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor não destrói a cidade? E por aí vai, né? Ali é o Senhor Jesus, ali é o verbo de Deus que se fez carne e ganhou o nome de Jesus. Depois de Gênesis 18, lá em Êxodo capítulo 6, verso 3, o Senhor está conversando com Moisés e diz, eu apareci para Abraão, para Isaque e Jacó, como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Mas pelo meu nome, o tetragrama, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. E aí você vê que Êxodo, né, capítulo 6, verso 1 ao 3, ele volta para Apocalipse. Ou seja, o Senhor, que tem o nome tetragrama, que apareceu para Abraão, que é o que conversou com Moisés. Quem? O verbo de Deus, Jesus. Ele fala para Moisés, eu apareci para Abraão. O Senhor Jesus fala para os judeus, eu apareci para Abraão. Fala para Moisés, eu apareci para Abraão. E apareceu para Abraão em Gênesis 18. Em Apocalipse 19, 12. E ele tem um nome escrito que ninguém sabe. Somente ele mesmo. Não sabe como. Não sabe pronunciar. Como o Senhor Jesus é judeu, aqui na terra de passagem ele era judeu, você tem que olhar para o povo judeu. Dentro do povo judeu existe algum nome que eles não pronunciam porque eles não sabem a verdadeira pronúncia? O tetragrama, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Conclusão. Você entende que os judeus, os padres e os pastores evangélicos estão mentindo, dizendo que Jeová é Deus Pai? Que mentira! E aí, o que você aprendeu nesse vídeo? Que o nome tetragrama, que traduzido como Javé, Yavé, Jeová, Hashem, Adonai, que não é a tradução, mas é a forma que eles falam para não pronunciar o nome, e outros aí pelas internet da vida, Yau, né? Yau é o Deus Criador, Yausha é o Messias. Ai, que idiotice! E aí, tá comigo para fazer um mundo novo? Mudar completamente a história da humanidade? Junte-se a nós. Junte-se ao Exército do Reino dos Céus. Aqui no canal Realidade Invisível, você vai ver coisas extraordinárias. Deixe o seu joinha para ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho para você receber as notificações e deixa um comentário aí. Que Deus te abençoe. Shalom Aleichem.